Nossa convidada especial, Inês Semente Plácida, que é académica, professora universitária na Unilúrio e vem da província de Nampula. Como o caro telespectador deve estar acompanhado, já há 4 semanas que trazemos um representante de uma província que não seja nem a cidade de Maputo, nem a província de Maputo, com o objetivo de alargar as vozes que trazemos aqui para o programa Opinião no Feminino. Começo por a cumprimentar. Muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, município. Muito obrigada. Muito bem, contamos também com a Nata aqui cada casa, Écita Sigauki e Alda Salomão. Muito boa noite às duas, sejam bem-vindas. Obrigada. Alda, já há algum tempo aqui também sem nós, começo mesmo por si. Vamos falar do novo entendimento para o pagamento da dívida de Ematum. Aqui a questão essencial é que há um pensamento de se entregar 5% das receitas de gás para indexar a dívida da Ematum. Conseguiu-se chegar a acordo com 60% dos titulares desta dívida. Há também o alargamento, portanto, dá-se aqui algum fôlego ao governo para fazer estes pagamentos. Há um alívio também do ponto de vista de juros. Mas, no geral, qual é o seu entendimento? E a minha pergunta é se acha que este é um bom negócio que foi fechado entre os credores e o Estado moçambicano, sendo que ainda falta o aval das instituições nacionais, como Governo e Assembleia da República. Pois é. Muito boa noite a todos os telespectadores. Obrigada, município, pelo convite. Eu não sou economista e, não sendo economista, os meus comentários são muito gerais, não é assim? Mas tive o cuidado de ler algumas opiniões especializadas sobre a matéria e irei dividir os meus comentários em 3 assuntos principais. O primeiro tem a ver com o facto com a pergunta, a grande questão sobre se isto é um bom negócio para o país. Não é? E acho que em relação a isso não há muito a dizer de novo. Já vários pronunciamentos foram feitos no sentido de que quando estávamos todos nós muito entusiasmados com a perspectiva de que teríamos rendimentos e grandes ganhos da exploração de recursos naturais, entre eles hidrocarbonetos, agora vemos o nosso sonho e as nossas esperanças a irem totalmente por água abaixo, porque os rendimentos vão ser todos canalizados para servir a dívida, não é assim? Então, estamos muito frustrados, não é preciso dizer mais, estamos muito frustrados porque realmente parece que estamos a retroceder naquilo que era a nossa expectativa de desenvolver o país. Sim. Dos comentários que eu pude rever, para além desta questão de o país estar completamente amarrado, digamos, a este negócio, estamos a falar da Ematum, mas há mais empresas, não é assim? Esta dívida não envolve apenas a Ematum, portanto está a fazer-se aqui um arranjo e só se menciona esta empresa. O que é que precisamos nós de saber e de ser informados em relação às outras empresas que fazem parte deste pacote? Portanto, o seu receio é se seguir o mesmo raciocínio de se indexar parte das receitas do gás ao pagamento da dívida, há o risco de subir de 5% para 30%, 20%, evidente, considerando os valores da dívida da MAM e da Proíndicos. E outras, eventualmente, outras dívidas que existam. Portanto, aqui eu acho que vale a pena nós procurarmos, e já temos alguns comentários especializados, como eu disse, e procurarmos perceber o que é que isto de facto significa para o país, tendo o pacote todo em consideração, e não apenas esta abordagem parcial que está em discussão hoje. A segunda vertente tem a ver com a questão da responsabilização. Não é? Também já se falou em diversas ocasiões sobre a necessidade de nós, e repare, o Governo está a prosseguir neste sentido e já comprometeu o país em relação a este acordo ou a este entendimento, mas ainda tem que obter, digamos, a chancela das instituições competentes. E a minha pergunta é, o que é que acontecerá se a Assembleia da República, que é um órgão soberano autónomo, decidir pela não aprovação desta proposta? O que é que vai acontecer? E inclusivamente, eu penso que esta é uma ocasião que a Assembleia da República tem de nos mostrar que é realmente um órgão soberano e que tem como pilares de funcionamento e de deliberação o interesse nacional acima de tudo.
E aqui, na aferição do interesse nacional acima de tudo, eu acho que a Assembleia da República não vai poder continuar a chancelar este tipo de acordos e outros sem que a questão da responsabilização seja também abordada. Ainda que se aprove, necessariamente a Assembleia da República terá que se pronunciar também sobre o que fazer também em relação às entidades que terão levado o país a esta situação. E estamos a falar, por exemplo, da responsabilização interna, mas também estamos a falar, como se sugere em algumas vertentes, da responsabilização dos bancos, portanto, a responsabilização externa. Então, aqui, este assunto tem contornos muito interessantes, que acho que vale a pena continuar a seguir. Penso que é um risco muito grande e um perigo muito grande que o país corre com este negócio, digamos assim, e não tenho ideia nenhuma de como é que nós podemos sair. O que eu não consigo ainda ver nos comentários que li, pode ser que me tenha passado alguma coisa, é que opções outras é que temos. Penso que falta esta discussão. Se é que existem. E acho que é isto que nos falta como cidadãos. É nós termos o quadro completo da situação que inclua as eventuais opções para nós irmos por uma via diferente daquela que o governo está a seguir. Porque, sei lá, criticar o governo, a nossa apreensão é legítima, é absolutamente defensável, mas a questão que se coloca é que outras opções é que se poderiam seguir? E será que estas opções foram ponderadas, foram identificadas, etc.? Muito bem. E neste semente, quero ver também a sua opinião. Alda levanta aqui algumas questões. Há uma frustração por via deste princípio de entregar 5% das receitas. A ideia de que há um avanço nos acordos com os credores, mas do ponto de vista de responsabilização, assiste-se a uma estagnação do processo, e o papel da Assembleia da República, quando este dossiê chegar às suas mãos, tem de ser determinante para aquilo que vai acontecer nos próximos dias. Qual é a sua opinião relativamente a este assunto? Sem dúvida que aqui a Assembleia da República tem um papel preponderante. Afinal, nós olhamos para a Assembleia da República como aquela que é a voz do povo. E é esta que tem que vir responder-nos a nós. Nós colocamos as questões aqui, colocamos as nossas preocupações, entretanto, a Assembleia tem que ir procurar, dentro do Executivo, saber o porquê dessas decisões, sem antes haver algum tipo de consulta ou auscultação da representatividade. Então, esta preocupação deve se manter e é lógica. E, desculpa, a outra questão era... A outra questão era sobre esta decisão, este acordo do princípio de entregar 5% das receitas do gás aos credores, e tendo em conta aquilo que levantava Alda Salomão, de que há uma expectativa de que muitos problemas do país seriam resolvidos com estas receitas, que afinal de contas já estão a ser repassadas para pagar a dívida de Ematum. As expectativas são muitas e de todos. Entretanto, essa entrega dos 5%, eu acredito que foi uma forma que o governo encontrou de responder de forma rápida àquela que é a limpeza da imagem do país fora. Okay. Então, quis contornar... Acha que era uma decisão para credibilizar o país no sistema financeiro internacional? Sim, credibilizar o país lá fora, conseguir garantir investidores e financiamento, mas, entretanto, deveria haver a preocupação de olhar também para os problemas internos, aquela que é a expectativa do povo de olhar e ver os seus problemas, e principalmente aqueles que são as questões sociais e económicas de peso, olhar os investimentos que seriam feitos do retorno do gás, que se esperava, os investimentos nas questões de infraestruturas, educação, saúde, em todos os outros aspectos. Então, quer dizer, nós procuramos responder e garantir a imagem lá fora e esquecemos-nos do que está cá dentro, e isso é preocupante. Então, tem que haver, sim, uma resposta e pelo menos uma justificação, né, de por que isso foi feito, como é que se tomou essa decisão, com base em quê, e, acima de tudo, o que é que se espera para o futuro, qual é a estratégia do governo. Será que, ao garantir estes 50%, colocou o Mocito... 5%. Os 5% o Mocito já colocou aqui, não quer dizer que futuramente, né, até 2033, se calhar, não terá aumentado, olharam como é que vai ser feita depois
a redistribuição mais tarde. Então, essas questões aqui estão por detrás, têm que ser observadas. Outra questão que se levanta é a questão da responsabilização. Consegue-se perceber, o Ministério da Economia e Finanças, o ministro Maliani, que faz um acompanhamento e tem, de alguma forma, uma estratégia de resolver o problema da dívida com os credores. E parece que está a andar a alguma velocidade. Do lado da responsabilização, neste momento, não há informações adicionais relativamente àquilo que aconteceu no princípio do ano. Então, nota-se que para pagar a dívida há velocidade, mas para responsabilizar, que também seria importante para esclarecer a opinião pública e, de alguma forma, eliminar as preocupações que se levantam em relação à estratégia de resolução desta mesma dívida. Como é que olha para o aspecto de responsabilização e a forma como se encontrou para se resolver o problema com os credores? Eu quero acreditar que algum dia nós teremos à mesa todas as questões colocadas e a responsabilização colocada a quem colocou o país, né, nessa situação. É importante que se pense assim. No meu ver, agora, não vamos ter essa responsabilização, porque a preocupação, já vimos, é outra. É olhar para a imagem do país, é olhar para o exterior, é olhar para aquilo que o que virá de investimento e tudo o resto, mas não olhar exatamente para o que está a acontecer cá dentro. E se nós colocarmos essa visibilidade lá fora, automaticamente o processo todo de responsabilização aqui dentro vai ficar parado. Portanto, vai ficar parado. Tem um entendimento de quanto à responsabilização, o assunto fica em banho-maria e a preocupação neste momento é restabelecer a relação com os credores e com o sistema financeiro internacional. Creio que sim. Talvez numa tentativa de dizer resolvemos isto agora e pegamos a questão da responsabilização como é algo interno para mais tarde. Essa é a nossa esperança. Muito bem. Écita, qual é a sua opinião? Sobretudo esta linha que foi encontrada para pagar a dívida, que, digamos, é uma linha que pelo menos dá conforto e segurança aos credores. Qual é a sua opinião? Obrigada a você. Quero desejar as boas-vindas aqui à Inês e também à Alda, que andou desaparecida. Cumprimentar também os nossos telespectadores. Bom, município, eu penso que este acordo foi o acordo possível. Nós vimos que desde que a questão das dívidas foi despoletada, o país entrou numa situação de bloqueio. Portanto, se calhar, muitos de nós poderiam ter esperanças de que seria uma situação rápida, mas mostra que este bloqueio prejudicou e muito. Portanto, concordo com a Alda quando diz que vínhamos numa situação, ou vínhamos num passado recente, tínhamos esperanças todos nós, sonhávamos, tanto mais que todos os dias abríamos as notícias e víamos descobertas, mais descobertas, o que indiciava que teríamos um país a poder posicionar-se positivamente em termos econômicos e poder ditar as regras. Infelizmente, este bloqueio veio mostrar que era preciso dar um passo e mesmo os acordos que já existiam, porque alguns megaprojetos já tinham começado a sua prospecção, já estavam aqui a funcionar, começaram a recondicionar-se, porque o aperto começou a ser maior. Uma situação de um país em bloqueio, investimentos começam a retrair, há pouca moeda a circular e isto decorrente da desconfiança que o país estava, portanto, votado. Portanto, era determinante resolver o problema com os credores. Era determinante, portanto, esta lavagem, esta credibilização, não só... Mas a que custo é esse? Concorda com a lavagem, com a recredibilização do país a este custo? Vou lá. Então, acho que era importante que aqui se fizesse todo este exercício de devolver a credibilidade ao país. Devolvendo a credibilidade ao país, estamos a dizer que há maior confiança, os investimentos retornam, há maior circulação, inclusive aqueles que são os planos internos do país, começar pela agricultura, podem também, de alguma forma, levar a que esta economia seja, se não for sustentável, pelo menos que caminhe para lá. Penso que este deve ter sido o motor para que o governo incitasse
todos os demais para chegar a um entendimento. Lembro-me também que quando esta questão das dívidas ocultas foi disponibilizada, uma das exigências dos doadores, do FMI e grupos de parceiros, era que se explicasse aos moçambicanos o que é que estava a acontecer, tanto mais que toda a informação que tínhamos até então era de fora, portanto vinha de fora. Era necessário que o governo fosse e o palco escolhido para tal era a Assembleia da República, informasse aos moçambicanos qual era a situação real do país, quantas dívidas, quais eram as empresas envolvidas e qual seria a implicação de Moçambique poder honrar estes compromissos, portanto, o serviço da dívida. Portanto, este exercício foi feito pelo governo numa primeira fase e, a partir daí, começaram negociações. O que é que visavam basicamente estas negociações? É que o governo de Moçambique tem uma posição, os doadores, ou o FMI em particular, tinham uma posição. Porque há aqui um acordo. É preciso reconhecer isto. Moçambique é membro do FMI, tem deveres, tem obrigações, tem compromissos. Portanto, havendo esta quebra, há uma quebra de confiança e muitos dos investidores não nos conhecem. Portanto, não conhecem Moçambique diretamente. Vêm para aqui por via de recomendação, por via do FMI. Então, é necessário que a plataforma seja, portanto, restabelecida, a plataforma de diálogo, de confiança, seja restabelecida. E neste âmbito, eu penso que há duas correntes de abordagem. Exato. Há uma que é legítima. Os moçambicanos dizem muito bem, fomos informados tardiamente e a situação é esta. O que é que acontece? Qual é o real ponto de situação? Vai desembocar na responsabilização. Há negociações que foram feitas, sim. Quem fez, como foram feitas, qual era a intenção destas empresas, como é que estas empresas acabaram se quedando... Por que falhou e de quem é a culpa? Exatamente. Porque há aqui avalos do Estado, como é que se resolve esta situação. Portanto, alguém, neste momento, tem que segurar esta pedra enorme. É uma corrente de abordagem, ou é uma forma de abordagem, a responsabilização interna. Mas há outra, que é de credibilizar, de trazer de novo, ou de abrir as portas do país para que não só os que já estão cá investir, porque é preciso reconhecer também quem já está cá tinha uma confiança, tinha um ambiente de negócio que, se calhar, permitia financiar as suas operações com X. Com o dinheiro, com a economia cada vez mais apertada, este custo do dinheiro ficou ainda mais caro. Portanto, estes que já estão cá, que chegaram a uma situação que só não saem, porque já investiram muito, não é? E acreditam Exato. Que já estão próximos. Então, é aqui vamos lá, são duas pontas de uma corda que é preciso que elas sejam equilibradas. Há uma que parece que está a caminhar melhor, está a correr mais, que é esta frente de credibilização dos acordos, de entendimento. E aí esse fez o enquadramento, e aí pergunto, esta ideia de entregar 5% das receitas do gás, no seu entendimento, faz sentido para resolver o problema com os credores? Como disse, acredito ser o acordo possível. Digo ser possível porque olho para o que aconteceu, olho para onde estávamos, olho para a situação de bloqueio e tento perspectivar este bloqueio por mais 5 anos. Não havia outra saída no seu entendimento? Teríamos que saber o que é que este entendimento prevê. Quais são as obrigações de ambas as partes? Aqui ressaltamos mais a questão dos 5%, porque estamos a falar de um gás, estamos a falar de algo que estava nas nossas expectativas como moeda, não de troca, mas de barganha. Os moçambicanos poderiam usar este gás, poderiam usar os combustíveis de uma forma geral, os hidrocarbonetos, para vender ao melhor preço e poder satisfazer aquilo que são as suas reais necessidades, desde investimento em infraestruturas, melhoria de condições sociais básicas e, por conta deste acordo, estamos a dizer 5%, pelo menos, terá necessariamente que ser encaminhado por aqui. Portanto, não conheço os outros detalhes, não conheço o todo deste pacote, mas acredito que sim, é preocupação, e é uma preocupação legítima, comungo com o que as minhas colegas disseram, é uma preocupação legítima, porque a expectativa não era essa. Entretanto, o problema é real. O que é possível fazer? Arrastar esta situação mantém o bloqueio. O que é possível fazer? Quais são as outras alternativas existentes para que se contorne os 5%, mas volte-se ao mesmo, que é voltar a abrir o país, não só para investimentos, também para a credibilização do país. Alda, este contexto todo apresentado pela ECTA, a situação do bloqueio em que o país se encontrava, não consegue ter financiamento dos parceiros de cooperação, o nosso orçamento sofre um corte, e já anunciaram os parceiros de cooperação que, enquanto o assunto
da dívida pública não se resolver, eles não metem dinheiro, para usar uma expressão assim, muito mais precisa. Eu concordo com a ideia de que, face à situação em que estávamos, não havia outra saída e que a prioridade é credibilizar o país para permitir que possa haver circulação de moeda e a estabilização econômica possa regressar. Bom, eu não sei, de facto, porque tudo o que eu vejo até agora é uma preocupação em resolver o problema dos credores. Em termos de credibilização do país como tal, eu acho que ela passa por várias vertentes, a principal das quais é que nós consigamos mostrar que somos um país sério. Que em termos de governação, nós temos instituições que têm o interesse nacional como prioridade e que conduzem as suas ações nesse sentido. E que quando há problemas, todas as instituições, cada uma em face das suas responsabilidades, realiza o seu papel. Acho que o bloqueio dos doadores e etc. é muito mais relacionado com o facto de que o país não conseguiu, enquanto Estado, mostrar que é um Estado credível, que é um Estado em que a boa governação é o pilar principal, em que é um Estado onde, quando se cometem erros e ilegalidades, as instituições competentes intervêm e isso é corrigido em função das regras, normas e legislação que existe. Portanto, não sei se nós, com esta medida, estamos preocupados com a credibilização do país enquanto tal, em que sentido, em que vertente é que se está a tentar resolver o problema da credibilização do país. Parece-me que estamos a tentar resolver o problema dos credores até agora. E não sei se esta medida, este acordo, vai necessariamente responder às preocupações dos doadores, dos parceiros de financiamento deste país. Não sei se é esta a solução. Acha que exclusivamente resolve-se o problema porque eu não sei com os credores a quem devemos dinheiro, mas com os parceiros, antes de termos a responsabilização e os processos de boa governação claros, o bloqueio ainda vai se manter? Eu penso que se deveria manter, porque se o bloqueio foi originado por este problema, que é um problema que decorre de uma conduta duvidosa enquanto atuação da administração pública, eu penso que o desbloqueio passa necessariamente por resolver este assunto. E, mais uma vez, seria lamentável se não só os parceiros de financiamento e cooperação do país, mas todos nós nos satisfizéssemos apenas com esta medida e achássemos que o país está em condições de ser considerado um país credível apenas porque deu um primeiro passo, ainda muito debatível neste momento, em relação à resolução do problema. Antes dos credores e dos doadores e etc., é aos moçambicanos que as respostas devem satisfazer. E é isto que eu não consigo ainda ver. Inclusivamente, eu penso que é uma boa oportunidade para a Sua Excelência o Ministro das Finanças arranjar uma oportunidade para explicar aos cidadãos, a nós, pessoas vulgares, que não percebemos nada do que significam estes entendimentos, estes acordos que estão a ser negociados. Entendemos apenas, e isso muito bem, que a nossa vida e a vida do nosso país, dos nossos filhos, dos nossos netos, etc., estão absolutamente comprometidos por uma decisão que está a ser tomada agora, sem que nós tenhamos tido a oportunidade de receber informação detalhada sobre todas as opções que nós teríamos como povo e como país num todo de resolver este problema a contento de todos. Portanto, estas soluções que estão a ser avançadas não são soluções do governo, são soluções do Estado. E os cidadãos fazem parte deste Estado. Portanto, perceber a lógica e a justificação destas opções em detrimento de eventuais outras é fundamental para que todos nós possamos embarcar nas dificuldades que já estamos a sofrer por causa desta situação e que certamente iremos sofrer muito mais ao longo dos próximos anos por causa da mesma. Assim, acho que o governo precisa de se credibilizar perante os cidadãos, mais do que perante outras entidades, e especialmente entidades externas. O governo precisa de se credibilizar perante os cidadãos. Muito bem. Inês Plácida, também quero ouvir a sua opinião. Este acordo de princípios entre o Ministério da Economia e Finanças e os credores satisfaz apenas a quem devemos dinheiro, mas não ao conjunto
do povo moçambicano. Isso continua ainda de acordo com a ALDA, sem um esclarecimento, sem uma visão muito clara de como é que se pretende resolver essa questão. Tem esse entendimento que é preciso criar aqui uma zona de fronteira entre o problema dos credores e os problemas internos do país. Sim, eu concordo com a opinião da ALDA, mas também coloco aqui a minha ponte, se calhar a ponte que eu coloco entre a satisfação dos credores e a satisfação de Moçambique como tal, não tão distanciado. Ao respondermos aos credores, pagando, responsabilizando, colocando essa questão do pagamento dos 5% do retorno das receitas do gás a eles, de alguma forma também estamos a responder à preocupação dos moçambicanos. Não vamos separar, a linha não é assim tão, na verdade a linha é tênue, mas existe ali alguma coisa de resposta, porque se a nossa imagem diante dos credores fica limpa, garantidamente o orçamento do Estado para os próximos anos também pode estar aí garantido. E se o orçamento do Estado está garantido, sabemos que grande parte da população e do povo moçambicano está ligada, sim, às instituições estatais, pelo menos beneficia-se de alguma forma. Entretanto, não deixemos por detrás a preocupação que é a real situação de Moçambique. Existe sim a necessidade de algum pronunciamento do Ministério das Finanças a explicar e a dizer o que é esta dívida, como ela foi contraída, o porquê da decisão do pagamento, como é que foi feito esse rescalonamento e explicar-nos de forma clara e como povo, e sabendo que nem todos são da área econômica e nem de gestão, para conseguirmos perceber detalhadamente e percebermos que é o povo sim que está a pagar, o porquê que está a pagar e para assumirmos também a dívida como nossa. Sabemos que é nossa, porque já não temos como contornar. Sim, não temos como não pagá-la. Mas temos que saber porquê que estamos a pagar e o que estamos a pagar. Portanto, acha que há aqui um déficit é mais em termos de informação, sim. Muito bem. Mas a explicação que existe é que nestes mercados financeiros, primeiro acorda-se princípios com o credor, depois acerta-se as decisões nos países, através das suas Assembleias da República, através dos governos, e depois conclui-se a operação de pagamento da dívida. Portanto, foge um pouco a lógica de primeiro consensualizar com a Assembleia da República e com a sociedade, e depois levar este consenso para o credor. É mais ou menos a forma como funciona o sistema financeiro internacional, e que de alguma forma acaba por determinar como é que se paga a dívida. Portanto, respondemos mais ou menos aquilo que são as expectativas do credor e não aquilo que, como nação, queremos que seja. Sim, assim como eles determinam como é que nós podemos aceder a esse financiamento, eles determinam o pagamento. Nós sabemos que está tudo nas mãos deles. O jogo está do outro lado. Então, cabe a nós desenharmos estratégias que, ao entrarmos nesse jogo, garantamos não só a satisfação do outro lado, mas também do nosso lado. Ok. Se nos lembrarmos muito bem, esta ideia de indexar o pagamento desta dívida pelas receitas do gás, há alguns anos foi uma ideia colocada pelos próprios credores, se estivermos lembrados. E houve alguma resistência, mas em última instância, com este acordo de princípio, viemos a mostrar que o caminho vai ser esse mesmo. São os credores que, no fim do dia, acabam ditando as regras de como é que se paga o seu financiamento. Pois, lembro-me que nessa altura a grande discussão também era se podíamos distanciar os credores ou há espaço para a responsabilidade partilhada. É preciso lembrar que até há bem pouco tempo este mesmo Moçambique era a referência do FMI, não é? Um pouco antes destas dívidas terem sido despoletadas, recebemos inclusive visitas do FMI. As várias e sucessivas missões
tinham pareceres muito bons sobre o desempenho desta economia. E ela não era feita 100% nos ditames, portanto, do governo do dia. Era também em respeito àquilo que são as exigências, porque estas parcerias, estes grupos de cooperação, estes países dão dinheiro, mas têm exigências sim. Eles querem que este dinheiro seja investido desta ou daquela forma. E é quebrar estes princípios e ir buscar dinheiro de outras fontes que também traz toda esta, podemos chamar de animosidade. Lembrar também que alguns destes credores não são ilustres desconhecidos. Não são. Têm portas abertas, não só com alguns dos países com quem nós estamos neste momento a ter estes problemas, como também com o próprio sistema financeiro internacional. São pessoas que circulam muito bem lá. Portanto, o que é que teria acontecido para que estes ditames que ligam ou dirigem ou norteiam as negociações, a contração de dívidas, não tivessem acontecido? É preciso tentarmos perceber isto. Portanto, talvez esta explicação que o governo algum dia deu não foi exaustiva. O que é que estes bancos também, o que é que estes parceiros de cooperação têm a dizer? Daí que eu acho que há aqui duas abordagens que são muito importantes e devem complementar-se. Achar que nós vamos dizer, ok, resolvemos só aqui internamente e a questão da credibilização não se coloca, pode ser uma estratégia, mas temo eu, deixe-me só terminar o só resolve o problema dos credores. Não creio. Não resolve. Não creio que só resolva o problema dos doadores. E digo porquê. A questão dos bondes de Moçambique não é uma questão só aqui, interna. Qualquer um que chegar ao poder, qualquer um que se constituir governo, terá que lidar com esta situação. Por quê? Porque não tens condição de gerir ou de manter um nível de vida aceitável. A questão social, vamos deixar tudo o resto. A aspirina falta e tem estado a faltar cada vez mais. As respostas que têm sido encontradas internamente é buscar o endividamento interno, que já está a arrebentar as costuras. Como é que tu sustentas um país nestas condições? Como é que as pessoas que olham para o Estado e reconhecem que há uma obrigação destes cidadãos, deste Estado para com estes cidadãos, como é que vai manter-se este relacionamento? Quando falta aspirina, como é que se vive? Como é que se conversa? É início de conversa. Então, esta situação foi sustentada entre aspas, porque o custo tem sido elevadíssimo e a qualquer momento torna-se incomportável. Vale a pena arrastar a situação ou vale a pena estabelecer acordos de princípios e ir encontrando prazos maiores e permitir o aliviar? E, obviamente, como disse, é uma abordagem externa, se quisermos assim chamar, tudo bem, mas é necessária, precisa de acontecer, porque com estas respostas há um alívio. A questão dos bondes vai permitir que o Moçambique saia de lixo, começa a merecer melhor confiança, as portas abrem-se mais, é possível voltar. E claro, não se nega isso. Há também a questão de como é que se evitam situações futuras, que isto não pode voltar a acontecer. Portanto, estas situações, estas duas abordagens, que eu considero separadas, complementam-se sim. E achar que a credibilização de Moçambique nos mercados, achar que a credibilização de Moçambique não faz sentido que venha de fora, como é que chegamos a esta situação? As sanções também foram impostas de fora. Há uma ação interna, sim, mas que teve resposta lá fora. É preciso estabelecer. E quando Moçambique decidiu que quer fazer parte do FMI, quer ter acordos de cooperação, quer com blocos, quer com países de forma bilateral, ele tem, sim, obrigações. Assumiu, aceitou, comprometeu-se. Este dinheiro, quando recebeu este dinheiro, permitiu, inclusive, estes avales do Estado estão lá como avales do Estado e não como ações da ECITA ou da Inês ou da ALDA. Portanto, há compromissos, sim, e é preciso encontrar respostas. Reitero, e isto tem sido uma discussão não só dos moçambicanos, como também dos próprios países em que alguns destes bancos, em que parte dos nossos parceiros exigem os próprios cidadãos, porque este dinheiro de ajuda também é imposto destes cidadãos. Eles dizem o que é que teria acontecido. Inclusive, as nossas instituições, os nossos bancos, o nosso dinheiro, como é que foi parar a Moçambique se os processos internos que nortearam, dizia, não foram integralmente cumpridos. E parte destes países impõem isto.
o dinheiro dos nossos parceiros impõe boa governação, como a Alda aqui diz, e tem monitorias. Por que esta boa governação não se refletiu em todos esses acordos? Penso que são dossiês que interessam-nos saber, até porque é preciso que, se não foram postos em prática, precisam ser postos em prática. Muito bem. Alda, aqui o entendimento da Inês e da ESTA de que resolvendo o problema com os credores, resolve-se também o problema, o bloqueio que o país está a sofrer neste momento. Está convencida? Vamos ver. Eu não estou convencida, mas não tenho dados para dizer mais. Portanto, vamos ver se de facto é isto que vai resolver o problema do bloqueio. O meu entendimento do bloqueio faz-me crer que ainda não será por causa disto exclusivamente que nós vamos sair desta situação. Portanto, e qual seria a saída, fora o pagamento aos credores, que resolveria este diferendo com os parceiros de cooperação? Olha, é por isso que eu sugeria que nós tivéssemos a oportunidade de ver várias opções. E já que estamos a falar do bloqueio dos parceiros de cooperação, que nós percebêssemos detalhadamente em que medida é que este acordo e este entendimento resolvem especificamente o problema dos parceiros de cooperação. Eu não sei se os parceiros de cooperação se confundem com os credores. Não sei se estamos a falar das mesmas entidades, não me parece que sejam as mesmas entidades. Então, não sendo as mesmas entidades, não sei se elas se satisfarão com a mesma medida. Vamos ver. Eu tenho dúvidas, como eu disse, tudo aquilo que eu vi até agora como informação parece-me ser dirigido a resolver o problema dos credores. E quando eu punha em causa a questão da credibilização do país, talvez seja uma questão de terminologia e de expressão, eu acho que a credibilização do país passa por uma série mais ampla de passos, de medidas, de reformas e a postura e a atitude que não se resumem a esta medida específica. Portanto, o pacote é mais amplo, é mais abrangente de assuntos, de empresas envolvidas, de valores envolvidos. Portanto, como o município bem disse, nós não nos devemos surpreender se daqui a algum tempo formos informados que há uma percentagem acrescida que temos que assumir, porque, entretanto, temos as outras componentes também por abordar. Nós, neste caso, estamos a falar só de esclarecer e resolver os problemas com os credores, esclarecer e resolver os problemas com os parceiros de cooperação. Esquecemos dos 28 milhões de moçambicanos que, acima de tudo, precisam de ter clareza sobre os acontecimentos. Esta dívida, todos nós sabemos que ela tem uma natureza particular. A questão da legitimidade da dívida também não pode ser descurada. Tudo bem que nós, moçambicanos, tenhamos que assumir, como cidadãos deste país, as dores e o custo desta dívida, mas nós não teríamos problemas muito grandes em fazer isso, em assumir tal dívida, se ela fosse uma dívida legítima, se fosse uma dívida legal. Nós estamos a ser obrigados a assumir uma dívida declaradamente ilegal. E acho que este é um ponto fundamental deste debate. Assim? Por outro lado, quando estas medidas todas são tomadas e falamos de credibilização e etc, o que nós vemos é que, tudo bem, vamos resolver o problema dos credores, dos doadores e etc, mas o efeito imediato é que nós reduzimos ainda muito mais substancialmente a nossa capacidade de nos autonomizarmos em relação às tais instituições financeiras internacionais, que continuarão agora a ditar as regras cada vez com um poder muito maior sobre nós, não só porque continuamos endividados, mas também porque demos sinais de que temos uma fraqueza muito grande em termos de governação. Eu acho que é importante repisar que a nossa credibilidade começa por nós mostrarmos uma postura de governação séria. Séria, não só para evitar situações destas no futuro, mas também pela maneira como nós vamos resolver este assunto. Eu acho que a credibilização do país passa essencialmente pela maneira como país sério, nós vamos resolver este assunto. Assumimos como cidadãos, obviamente, isto é um assunto nacional e todos nós assumimos, mas ao assumir, nós queremos ter a certeza de que limpamos a área, não é? Limpamos a área e não voltamos a ter que enfrentar isto.
Muito bem. Inês, nota-se na resolução deste assunto da dívida que o foco é resolver o problema com os credores, é por isso que existe esta opção de entregar 5% das receitas do gás, e também nota-se que a prioridade é resolver o problema com os parceiros de cooperação, que são aqueles que financiam direta e indiretamente o nosso orçamento do Estado. E não há uma clareza em relação à forma como se passa a informação e as questões que levanta a ala, as questões de boa governação, as questões de integridade ao nível das nossas instituições, como uma resposta para clarificar o cidadão, que é o tal que no fim das contas também paga a dívida. Se me permite, falamos aqui e acho que a área da saúde é aquela, se calhar, onde nós todos sentimos, não temos aspirina, não temos paracetamol, não temos coisas básicas, essenciais. Eu acho que é importante que nós percebamos porque é que estamos neste nível. Porque é que chegamos a este nível e como é que vamos sair deste nível? E se esta medida nos vai ajudar a sair deste nível e quando? Não é assim? Hoje eu vou ao hospital e na farmácia do maior hospital, da maior unidade sanitária deste país, eu não tenho aspirina. É por causa desta situação? Será? Certo. Então, como é que nós vamos sair? Inês, esta decisão resolve o problema, pelo menos no curto e médio prazo, ou, como dizia o ministro Maliane, moçambicanos, preparem-se, ainda vamos sofrer nos próximos anos? Ainda vamos apertar o cinto. A curto e médio prazo, como resolução do problema, nós não temos. Mas nós encontramos um pequeno contorno daquela que é a real situação. Colocou-se assim, como exemplo, a questão da saúde, não termos a aspirina num dos hospitais de referência do país. Mas, depois, olhando, será que ao termos este alívio da parte dos credores, ao termos essa visibilidade um bocadinho melhorada do cenário de Moçambique, né, a nível internacional, não vamos trazer aqui todos os outros aspectos que colocam a questão da credibilidade, como disse a Alda, que têm uma dimensão extremamente grande, várias, desde a boa governação e etc. Mas olhamos para o bocado que isso pode nos trazer. Será que não responderá a pelo menos uma das preocupações que nós temos como povo? Mas isso tem que ser feito com transparência, não neguemos isso. Que tragam a transparência, que nos digam e principalmente trazem essa solução. Será que esta é uma solução imediata? O que é para o futuro? O que é que esperam os moçambicanos do futuro diante desta decisão? O que é que esperam os moçambicanos do que resta, né, do que vão ter em termos dos recursos, dos aproveitamentos dos recursos no futuro? Para agora, podemos dizer, ok, nós abrimos a mão, né, de ter esse retorno para resolvermos este problema do país. Mas então, a nossa cota parte futuramente, como é que o governo prevê resolver isso? Como é que o Estado vai dar essa resposta às necessidades? Portanto, acha que falta uma perspectiva do futuro? Está-se a resolver um problema pontual, mas falta-nos perceber o que vai acontecer nos próximos anos. E associado a isso, Inês, fazendo umas simples contas aqui, percebe-se que a situação vai continuar a ser complicada relativamente à dívida. Por exemplo, este período em que o Estado ficou sem pagar aos credores porque não tinha recursos, eles cobraram os tais juros de mora que dão cerca de 189 milhões de dólares que serão pagos. Como sabemos, a dívida de Ematu e de Proíndicos também não estão a ser pagas, os juros de mora estão a acumular, esses endividamentos nem sequer ainda foram negociados. No dia que esses financiamentos estiverem todos negociados, num cenário em que já entregamos 5% da receita do gás, que perspectivas é que se desenham para o país? Quando fala de futuro, é isso que está a dizer o cidadão compreender o que será do país nos próximos anos. Sim, é isto que o governo tem que vir para aqui, para frente, para dizer ao povo. Nós decidimos sim que vamos entregar estes 5%, vamos pagar parte desta dívida. O que é que vai ser feito das restantes dívidas? Será que existem algumas outras dívidas que estejam ocultas até agora? E se existem, tragam-nas, para não termos surpresas mais à frente. E estamos a falar do pagamento em relação, com relação aos recursos do gás. E os outros projetos que Moçambique tem? E os outros recursos que o país tem? Como é que vão ser usados esses recursos? Porque quando se fez
o projeto e se desenhou toda aquela estratégia de exploração do gás, não se previa que parte desse valor seria para pagar a dívida. Então, se assim aconteceu, é porque houve um desvio, né, digamos, da aplicação. Então, como é que vai ser também coberta esta parte? Então, vamos com clareza trazer transparência e mostrar. E desenhar uma perspectiva para o país dos próximos 5, 10, 15, 20, 50 anos. Porque é assim também que estão sendo desenhados a exploração dos projetos, 50, 70, 80 anos em alguns casos. Seria um exagero dizer que estamos num beco sem saída, pelo menos nos próximos 3, 5 anos. Eu vou preferir ser otimista, não é? Vou preferir ser otimista no sentido em que a responsabilização partilhada vai trazer também algumas respostas, porque Moçambique tem a sua cota à parte. É preciso também perceber o que é que falhou do outro lado. Por que estas dívidas foram contratadas sem que se observasse o básico? Como eu insisto aqui, que algumas das coisas que a ALDA está a trazer-nos como transparência, boa governação, é a porta de entrada do dinheiro e do nosso relacionamento com estes parceiros. E já estamos nisto há anos. Há necessidade de existirem check and balances, portanto, de que os três poderes possam se comunicar e possa haver esta harmonia. É parte daquilo que os nossos parceiros têm estado a trazer-nos há anos. O que é que falhou? Por que é que não temos ainda isto implementado? Podemos dizer que é só a responsabilidade dos moçambicanos ou de quem os governa, de quem negociou estas dívidas? Podemos também encontrar aquilo que foi quebrado, que devia ser protocolo obrigatório por parte de quem conosco, como moçambicanos, negociou? Penso que isto vai trazer alento, não é? Ponto 1. Ponto 2, eu penso que também é preciso percebermos que há uma cartilha que o FMI sempre joga. E acho que aqui é que podemos perceber se vamos apertar mais o cinto, se vamos ou vamos até porque ter... neste exato momento em que estamos a falar, há uma equipe do FMI exatamente, aqui em Moçambique que deve ter recebido de boa forma, pelo menos, este princípio de acordo com os credores. E daí ponderar, porque a questão das dívidas foi despoletada numa altura que terminava uma missão, era preciso negociar outra. Portanto, é aí onde entram as cartilhas do FMI. Portanto, na situação em que tu não tens por onde te pegar, tudo que te é imposto, tu tens que aceitar. Portanto, Moçambique hoje, o que é que pretende? Assumir ou receber a cartilha do FMI, porque algumas das coisas que eles dizem ou que nos têm estado a ser ditas, se calhar não precisaríamos de esperar por eles, não é? Já discutimos aqui... Naturalmente as questões de transparência, integridade, combate à corrupção. Eu até iria mais do tamanho do nosso aparelho estatal, ou como é que fazemos as contratações, como é que as pessoas ficam lá, uma empresa que não se sustenta, precisa ter 500 pessoas, há várias coisas. Poderíamos fazer estas reformas com calma ou teremos que fazer sob pressão? Eu penso que é aí onde assenta a capacidade de barganha. Se nós tivéssemos a tranquilidade de pegar os nossos recursos todos, incluindo os hidrocarbonetos, e fazermos as discussões com os nossos parceiros nos megaprojetos e decidir para onde alocamos aquilo que são os retornos, eventualmente teríamos mais tranquilidade. Hoje, a nossa tranquilidade é repartida. A nossa tranquilidade é também relativa, mas é preciso ainda acreditar que Moçambique tem algo que estes parceiros, que alguns destes países, alguns destes megaprojetos precisam. Então é preciso pegar no essencial, como gerir de forma eficiente, como controlar, como ter um Estado, um governo que respeita esses check and balances, porque são necessários. Quando temos episódios como este, fica mais do que claro que estas coisas são necessárias, precisam ser postas em prática. Não é só criar um documento, criar uma planilha, é preciso também pôr em prática, porque há momentos que há uns mais sabidos que conseguem passar a perna. Portanto, eu creio que este momento que estamos a passar, que não é nada bom, serve também para ver onde é possível cortar, onde é possível harmonizar e o que é possível pôr em prática imediatamente para que esta cartilha do FMI, porque aquilo que são as exigências, não sejam só 100% de imposições. É preciso que tenhamos capacidade de discutir e até negociar prazos.
Porque é importante isto. Entre implementar tudo de uma única vez e cobrar 5%, podemos repartir isto, ir escalonando, porque também com a abertura não será só o gás. Hoje nós estamos aflitos porque estamos dependentes da exploração dos hidrocarbonetos. É preciso ir dinamizando, é preciso alastrar, não podemos depender de uma única fonte. Agricultura, o que é que está-se a fazer para que esta agricultura aconteça e toda a cadeia de valor beneficie-se disto? Porque aí mais pessoas poderão envolver-se. Turismo, cultura, temos vários setores que podem trazer alento, pode circular dinheiro e podemos tirar não só do gás, que é patrimônio de todos nós, e repartir, portanto, pelas aldeias. Muito bem, vamos evoluir, vamos passar para o tema da sucessão na RENAM. Como sabemos, em 6 meses que perdeu a vida o líder da RENAM, Afonso Dhlakama, o substituiu o Suf Mamad como presidente, coordenador interino, e, por aquilo que circula, é um dos candidatos, além de Elias Dhlakama, irmão de Afonso Dhlakama, que se desvinculou das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, e também Manuel Bissop, que é secretário-geral. A RENAM é um partido, Alda, a pergunta é para si, é um partido com uma base eleitoral de alguma forma sólida. Vimos nessas eleições autárquicas, chegou a perto de 10 municípios, e os resultados em todos os processos eleitorais realizados no país mostram a sua forte influência eleitoral. A minha questão é, quais são os grandes desafios de sucessão que se levantam na RENAM? E podemos já, do ponto de vista especulativo, quais destes 3 nomes é o melhor nome para dirigir a RENAM? Bom, a RENAM não é um partido qualquer, não é assim? Então, tudo o que acontece no seio da RENAM merece atenção e o acompanhamento, o cuidado de todos nós. Mas eu acho que é preciso dar-se à RENAM um espaço que ela precisa para lidar com os seus próprios. Eu não tenho neste momento para aventar a sugestão de qual dos 3 nomes mais acertado para a função. Acertado para a função, não tenho ideia nenhuma, não tenho ideia, mas penso que os 3 nomes, uma coisa é ser o que eles foram até agora, outra coisa é ser partido para dizer seja lá o que for a respeito. Agora, nós todos sabemos que é difícil, não é? Escolher um sucessor. Não é fácil escolher um sucessor. E se quem esteve na liderança do partido ou de uma outra organização o esteve por um tempo tão prolongado como foi o caso do falecido presidente da RENAM, então isso mais difícil ainda fica o processo de sucessão. Assim, há uma série de fatores a ter em consideração, a personalidade, toda a história de liderança, o perfil, a estratégia de liderança, etc. Então não sei se a RENAM teve, nestes 6 meses, tempo suficiente, se não o fez antes, que acho que é aqui onde nós costumamos, digamos assim, instituições, organizações, costumamos falhar, é na preparação em situação de tranquilidade dos processos de sucessão. Portanto, ao invés de esperarmos por uma situação de morte, como foi o que aconteceu, esta questão da sucessão tem que ser construída, porque leva tempo a identificar e depois a formar e a preparar o sucessor. Não me parece que nenhum destes, a menos que isso tenha acontecido e nós não saibamos, também andamos aqui a especular, como diz o município. A impressão que temos aqui de fora é que, como disse o município, a RENAM tem uma boa base eleitoral, mas não tem uma estrutura interna organizada. Mas pode ser falaciosa, uma impressão enganosa, no sentido de que para conseguir essa base eleitoral terá havido alguma estrutura organizativa e de funcionamento que assegurou isso. Não terá sido por mero acaso necessariamente. Assim. Então, vamos acompanhar e vamos ver o que é que vai acontecer. A minha única esperança é que, de facto, nós tenhamos na RENAM não só
por aparências, tenhamos na Renamo realmente um partido que socialmente, mas também institucionalmente, tenha os alicerces necessários para assumir a sua função. Portanto, se não se organizou antes, agora tem muito pouco tempo para o fazer, temos eleições à vista, agora é momento de se preparar para o processo eleitoral, não é momento de se preparar para a organização interna, então é um desafio muito grande que este partido tem, porque se não se organizou, tem que fazer isso e, ao mesmo tempo, enfrentar já um processo eleitoral. Então, vamos esperar para ver. Inês Plácida, quero também ouvir o seu comentário sobre a sucessão na Renamo. Destes três nomes, qual é, no seu entender, o nome que pode ser uma mais-valia para o funcionamento do partido Renamo? No sítio aqui vou-me aliar à opinião da Alda, porque dizer quem é que está apto a cabe aos congressistas que vão votar no futuro líder da Renamo. Mas do que eu vejo e do pouco que conheço das três figuras, eu colocaria se calhar uns 3 pontos, ou um para cada um deles. Falamos disso, o Momad. Ele tem essa ligação com o partido Renamo longa, está no partido há muitos anos, mas, entretanto, do que nós vemos, pelo menos eu não percebo dele uma capacidade comunicativa, que é o que se espera, no mínimo, de um líder, né, que venha a responder. Vamos passar para o Bissopo. Será que o cenário da derrota, agora há pouco, nas eleições autárquicas, seria ele uma pessoa indicada para aparecer, para concorrer para umas presidenciais? Também fica. E tenha com o partido. E se a associação, o fato dele ser irmão de nós vamos falar desta ação, mandato, são colocados para os candidatos, mas qual deles chega apenas o próprio partido pode. Mas concordo que esta é uma oportunidade para a Renamo se explorar e instalar os seus função da sociedade como um partido vibrante e, no caso, um partido de oposição responsável? Não diria que este é o momento, não pensaria assim, porque, na verdade, se formos a colocar a questão temporal, estamos prestes a entrar para a altura da... Quer dizer, o ano já terminou, as presidenciais estão aí, em outubro do próximo ano. Será que, tendo este momento, tudo bem que é necessário que o partido, como organização, como instituição, tenha que ter a sua estrutura bem organizada, perderam o seu líder, o seu presidente, e tem que haver alguém que o suceda. Falham, sim, como muitas instituições, e a Alda bem o disse, ao não anteciparem essas questões. E esta é uma falha que existe em grande parte das nossas instituições. Mas, será que, havendo agora sucessor, a Renamo estaria automaticamente preparada para surgir com esta pessoa para as próximas eleições? Não esqueçamos a figura que representou Dhlakama, como líder carismático que ele foi. Então é um desafio muitas vezes muito grande. E muitas vezes nós associamos a pessoa ao partido. E, na verdade, se calhar essa base eleitoral da Renamo tinha no Dhlakama o próprio partido. Então, será que a pessoa que vão colocar agora, que vão trazer ao de frente, terá também esta mesma associação? Écita, as duas primeiras não responderam a pergunta. Vamos ver se a Écita responde. Qual destes 3 nomes tem melhores condições de dirigir a Renamo? Também vou preferir contextualizar, dar o meu contexto, ou dizer o que é que eu esperaria. Município, nós temos uma Renamo hoje que ela própria tem que decidir, e tem 2 situações. A primeira é como é que a nova liderança da Renamo tem que ser o mesmo do que a Renamo foi até agora, é uma questão. A outra é a nova liderança da Renamo tem que pegar no melhor que ela tem e fazer a ponte.
O que é que seria a ponte? Há um processo que está em curso e não pode, de forma alguma, ser dissociado da RENAM. É um processo de pacificação. Mas não é um processo de pacificação qualquer, é um processo de pacificação que acordamos implicitamente todos que deve ser definitivo. Portanto, é uma paz que deve ser selada e os nossos desafios de hora em diante, que sejam outros, desenvolvimento, as narrativas têm que ser outras, diferente da guerra. Esta liderança tem que se decidir qual é o seu foco. Quer ser, portanto, um líder ou um partido que vai ser aglutinador, dialogante e vai ter em conta o processo de paz, ou o processo, aquilo que são as expectativas dos moçambicanos, ou vai ter uma liderança que também pode ser considerada obstrucionista, pode ser também considerada belicista e eventualmente seja aquela que muitos olham para a RENAM, ou uma mescla das duas. A mescla das duas seja um partido que assume-se como partido político, assume que é interlocutor válido neste processo de negociação e assume que tem que viver de forma política e com base na democracia. Portanto, saber estar como partido político. Este é um desafio. Portanto, eu penso que os membros simpatizantes, os delegados à conferência, vão decidir como é que a RENAM quer ser percebida. Se quiserem continuar como um partido dialogante, continuar com esta onda que nós estamos, vão poder encontrar a pessoa certa para fazer isso. Portanto, tem que ser uma pessoa que combina aquilo que são anseios internos e a sobrevivência da RENAM no contexto de Moçambique. Portanto, o nome teria, tal como as minhas colegas, dificuldades, porque também não os conheço muito bem, mas tem que poder ser uma mescla disto tudo, saber estar num contexto que se espera da RENAM como partido político. Écita, com as suas palavras, fechamos o nosso programa. Agradecer a vossa presença, da Alda Solomão, a sua presença, Écita Skauk, mas em particular a presença da nossa convidada especial, Inês Semente Plástica, que vem de Nampula participar aqui no programa Opinião no Feminino. Muito obrigado pelas suas contribuições aqui nos temas elencados para hoje. A caro telespectador que nos acompanhou, o programa Opinião no Feminino termina por aqui. Até a próxima quinta-feira.